Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Lembrando que nós estamos no capítulo 5, intitulado O Reconhecimento. Vamos envolver a nossa irmã Claudinha, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Senhor Jesus, por escolha, Mestre, estamos aqui. Escolhemos estar aqui contigo, bebendo na fonte de tantas histórias, do trabalho incansável no plano espiritual, guiado pelo Teu Evangelho, guiado pelo Teu amor, guiado pela Tua misericórdia, Mestre. No alcance, no resgate, no apoio, no amparo a tantos irmãos. Que as lições, Senhor, que de maneira tão amorosa são compartilhadas com todos nós aqui e aos irmãos que nos ouvem na nossa plataforma do EOS, que nós possamos, Senhor, aproveitar a experiência de tantos irmãos para o reconhecimento do esforço de cada um desse plano material, terreno, e no plano espiritual, na busca, Senhor, do fio de esperança e luz que leva a Ti. Que nós saibamos, Senhor, através da nossa escolha de estar aqui no estudo, resgatar também dentro de nós a nossa lembrança mais longínqua, Senhor, de quando nos encontramos contigo. E possamos fortalecer esse vínculo, Mestre, para que possamos decidir, Senhor, mudar, ser diferentes, fazer diferente, sermos melhores. Nos fortalece, Senhor, para que nós possamos seguir firme nesse propósito. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Começamos o capítulo 5, intitulado Reconhecimento, lembrando que ele falou no capítulo 4 que 2 acontecimentos tinham mudado a vida deles. O primeiro que nós vimos foi o acontecido com o Jerônimo. E ele começa o capítulo 5 dando notícias do Jerônimo, que ele retornou e solicitou um padre católico que ele queria se confessar. E foi o Miguel de Santarém, que era diretor do isolamento, que recebeu a confissão dele e para lá ele ficou. E ele diz que eles não viram mais Jerônimos e só vão um ano mais tarde. Tivemos a satisfação de reencontrá-lo. Ele já dá esse spoiler que o Jerônimo vai ficar no isolamento por um ano e daqui a um ano, dentro da história, eles vão ver. E a outra notícia que ele dá é que diariamente eles são levados para gabinetes clínicos psíquicos, onde era ministrado um tratamento magnético e eficiente, e ele descreve, como nós vimos, o que acontece nesse tratamento magnético, onde 6 varões hindus, com esse poderoso magnetismo, e examina a personalidade moral de cada um. E para deliberar o quê? A corrigenda acertada. Porque se a gente bem se der conta, a lei de Deus não é de punição, é de educação. E quando ele fala que a corrigenda mais acertada qual é o método educativo melhor aplicado para cada um. E ele fala, que nesse exame de cada um, o que eles sentiam? Vergonha, remorso, amargura. E que também nesse exame que ele compara a pungentes estiletes, ou seja, você ser examinado moralmente, mas ele diz que essa vistoria sublime, que inspirava nele mágoas e desgostos, já era um prelúdio real, ainda não é o acontecimento, é um
prelúdio real de fecundo arrependimento. Ficamos aí, tia. Então, vamos lá. Nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos, ou seja, dos abismos, das profundidades trevosos em que jaziam para se aviventarem a nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida, que o suicídio interrompera, desde a infância, era assim, reproduzida aos nossos olhos, aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame. Quiséramos poder fugir, a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre até de nós mesmos, pois, com efeito, era dramático, excessivamente penoso desatar volumes tão variados de maldade e torpezas diante de testemunhas tão nobres e respeitáveis. Mas era em vão que o desejaríamos. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins, as almofadas grandes, pela ação de vontade que se haviam apossado de nosso ser. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvaía-se o torpor. As lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram ao pego, a parte profunda do rio revolto da subconsciência, aliviando a crueza das recordações. Então, a fronte carregada do operador serenava qual arco-íris hialino, transparente. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes e, aproximando-se, espalmava sobre as nossas cabeças as mãos níveas, enquanto os 5 demais assistentes o acompanhavam nos gestos e nas expressões. Então a gente vê o gesto, o olhar, as mãos de carinho, de acolhimento, é como se dissesse assim, olha, ninguém está te julgando, porque as atitudes são tudo, Às vezes, se a pessoa está falando, você está fazendo tantos gestos, com a sua expressão, que o teu gesto, a tua expressão já condena a criatura. Então, apesar deles estarem ali frente a frente com seus passados tenebrosos, não só eles enxergavam, mas os demais, isso já era o suficiente para eles se sentirem extremamente envergonhados. Mas em nenhum momento, nenhum olhar de nenhum dos trabalhadores é de crítica ou de condenação, é de acolhimento. Olha só, um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes e, aproximando-se, espalmava sobre nossas cabeças as mãos níveas, enquanto os 5 demais assistentes o acompanhavam nos gestos e nas expressões. Estão todos ali fazendo um movimento de muito acolhimento. Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar, e o que era isso? Uma terapêutica divina. Iriam gradualmente esses fluidos auxiliar-nos a corrigir as impressões que eles carregavam de fome e de sede. Porque nós sabemos, quanto mais materializado a criatura, mais materializado o corpo perispiritual. Então, quando a gente fala em corpo perispiritual materializado, nós estamos falando em um corpo perispiritual idêntico a um corpo físico. Então, apesar de estar em espírito e com o corpo perispiritual, a certeza, a impressão é que estão num corpo físico. Por quê? Porque o corpo perispiritual carrega as mesmas necessidades do corpo físico. Então, isso se chama densidade perispiritual, entendeste? Densidade. Por isso é que ele fala, fome e de sede, a postergar, deixando essa insana sensação de frio que eles têm e um frio intenso. E esse frio é resultado do quê? Que num suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica.
porque eles, com o ato do suicídio, o vínculo com o corpo perispiritual acabou? Não, está super intenso. Então, o processo que o corpo físico passa, né, o endurecimento, o corpo gelado, isso eles, na condição de espírito vinculado, o corpo perispiritual assimila tudo aquilo e fica sentindo frio. Imagina. Aí você acha que acabou aí? Não. A atenuar também os apetites e arrastamentos, e ele coloca inconfessáveis. Temos vergonha de confessar. Tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais. É aquilo que a gente fala, um dependente químico, os vícios morais, isso não é algo que acaba com a desencarnação. Se nós olharmos o corpo físico, o processo de envelhecimento, o cansaço, isso tudo é uma forma de nos prepararmos para a desencarnação. A gente vai diminuindo a vitalidade, a força, o próprio desejo. O corpo mesmo, ele vai já nos trazendo isso. Agora, se eu tenho uma mente extremamente viciada, eu obrigo o corpo a viver o que ele não tem mais condições de viver. E eu venho a desencarnar, carrego os mesmos vícios. Então não existe uma mudança, desencarnei, pronto, tudo vai mudar, o meu ódio vai diminuir, minha raiva vai diminuir, meus apetites irão diminuir, os meus desejos irão... Não vão. O mesmo ser que está aqui é o mesmo ser que vai acordar do outro lado. Se é doce aqui, será doce lá. Se é grosseiro aqui, será grosseiro lá. Se é um vicioso aqui, será um vicioso lá. Se é um teimoso aqui, vai ser um teimoso lá. Não muda. Então é por isso que nós temos que fazer o nosso processo de mudança onde? E aí ele coloca, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares, por assinalar, mostrar, direcionar a ínfima categoria a que pertencíamos na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Então, tá ali os espíritos nobres, rodeando cada um deles, ensinando, orientando, mas cada um demonstrava os seus vícios, o tipo de suicídio cometido e a história. Então, imagina você sem roupa, num lugar público, todo mundo passando e te vendo. Qual é a sensação que te dá? Agora imagina você na situação deles, que é muito pior do que estar sem roupa. Olhar e saber quem somos. Porque nós temos muitos vícios, mas nós escondemos. Né? Ninguém pode saber. Então você faz na surdina. Lá não tem isso. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito tornado trejeito nervoso e alucinado de nos socorrermos a nós próprios. Porque lembra, eles, quando eles estavam no vale, o que eles repetiam constantemente? O ato do quê, gente? Do suicídio. Então, aquele que estava com a corda no pescoço, qual era o ato contínuo dele? Tentar puxar. Teve aquele caso do trem, aquela pessoa que se jogou na frente do trem, estava sempre juntando os pedaços do próprio corpo.
Então é aquilo que ele diz, ó, entre os esforços que nos sugeriu empreender, destacava-se o exercício da educação mental no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito. Qual era? Tornado trejeito nervoso e alucinado, de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia quanto mais de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte nos provocava. Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias. Havia os enforcados a se debaterem de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que lhes pendiam do pescoço. Os afogados, bracejando contra as correntes que os haviam arrastado para o fundo. Os retalhados, hediondos quais fantasmas fabulosos, a se curvarem em intermitências macabras na ilusão de recolher os fragmentos dispersos, ensanguentados do corpo carnal que lá ficara algures, estraçalhados sobre as rodas do veículo à frente do qual se arrojaram em audaciosa aventura. Supondo furtarem-se ao sagrado compromisso da existência, tais gestos, repetimos, a força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivara o suicídio. E quando o instinto de conservação imprimiu na mente o impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se por meio das vibrações naturais ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico-espiritual. Nós temos um instinto dado por Deus, que é o instinto de conservação. Então, no ato do suicídio, tu passa por cima disso, do instinto de conservação, tamanho teu estado de loucura. Mas quando você percebe o ato feito, o instinto de conservação toma novamente a força. Meu Deus, o que eu fiz? Só que já era. Então, esse movimento do instinto de conservação, meu Deus, o que eu fiz? Tu tenta segurar a corda, tu tenta unir os pedaços, você tenta... E aí, o que ele diz? Tais gestos, repetimos, a força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivara o suicídio. E quando o instinto de conservação imprimiu na mente do suicida o impulso primitivo, primeiro, para a tentativa de se salvar, salvamento. Haviam degenerado em vício nervoso mental, porque eles repetiam esse gesto constantemente, sucedendo-se por meio das vibrações naturais ao princípio vital, que acabou, que é o princípio vital, eu digo que ele é a bateria do organismo físico, repercutidas na mente e transmitida à organização físico-perispiritual. Então, aquele movimento que a mente, que ele quis fazer, aquilo repercute no corpo perispiritual constantemente. Tá difícil, gente? Tá dando para entender? É doloroso, né? Urgia que a caridade, sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando males e sofrimentos, impusesse sua benevolência à anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanais de tredas, traiçoeiras alucinações. Para isso, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam, ao passo que sugestões magnânimas ressoavam pelos labirintos do nosso eu, com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas, despertando-nos para uma alvorada de esperança. Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui,
não deveis pensar, a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva dos planos espirituais. É algo muito complexo, nós nos identificarmos na condição de espírito. Nós nos identificamos muito na condição de personalidade, mas de espírito. Então a gente chega no mundo espiritual, é a personalidade, né? Nós não nos preparamos para isso, nós não buscamos isso quando a gente está aqui encarnado. Fica difícil. Né? Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal. Abre mão do personalismo, abre mão da persona, abre mão dos títulos. Te identifica na condição agora de um espírito mortal. Recordar, lembrar, aprender, começar. O convite para a reunião presidida por Teócrito deixara-nos satisfeitos. Éramos sensíveis às demonstrações de afeto e consideração. Um frêmito de horror percorreu minha sensibilidade ao reconhecer na vasta assembleia figuras hirsutas, grosseiras, desgrenhadas e apavorantes do Vale Sinistro. Conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Então ele fala assim, ele olhava a pessoa, olha, aquela dali eu encontrei lá no vale, aquela dali também era no vale. E ele disse que eram figuras assombradas, mas e ele? Assombrosas. E ele? Será que era legal olhar pro Camilo? Mas somos nós, né? Será útil esclarecer que os componentes da nossa falange poderiam ser qualificados como, entre aspas, arrependidos. E por isso mesmo, dóceis às orientações fornecidas pelos insígnes, ou seja, distintos diretores do asilo que nos abrigavam. Então, aqueles que estavam ali já reconheciam, sabiam, já estavam arrependidos e não estavam ali mais para bater boca com ninguém, nem exigir nada. Apenas realmente o desejo de melhorar-se, né? Um ou outro mantinha-se menos homogêneo, oferecendo problemas mais sérios a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre estes, destacavam-se os retalhados, os chamados retalhados. Qual foi a forma de suicídio, vocês lembram? Se jogar na frente do trem. Então ele diz, dentre estes destacavam-se os retalhados, os afogados, despenhados de grandes alturas e etc. Atordoados, como que atoleimados, né? Esses atoleimados eu pesquisei, é como se fossem uns gestos de idiotas, né? Os movimentos. Não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Então, como é que eles vão... Se eles estão ali, naquele gesto constante, como ele coloca aqui, nesses movimentos quase que impossível, imagina como está essa mente. Como é que ele vai conseguir se identificar? Eu sou um espírito, eu não sou uma personalidade, eu estou desencarnado. Tem como? Por isso é que ele coloca, não eram com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências
entre outras que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Olha, gente, que interessante. Então, você observa que a atitude desses nossos irmãos, esse tentando juntar os pedaços do corpo, o outro tentando sair da água que está se afogando, isso para quem está olhando é desesperador. Ele diz assim, ocupavam eles o asilo do manicômio. Por inúmeras conveniências, entre outras as que arrastava a necessidade de encobri-los à nossa visão. Porque uma coisa que fica aí nesse texto implícita é que ele diz aqui, a nossa falange era qualificada como os arrependidos. Os arrependidos eram os que já se arrependeram do ato que fizeram. Mas tinha gente nesse local que não se arrependeu. Então, a pessoa não está arrependida quando ele diz ela está hirsuta, cabeluda, desgrenhada, né? E apavorante do Vale Sinistro, ele foi recolhido, porque qual era a condição para ser recolhido do Vale Sinistro? É que escoasse todo o fluido vital. Ou seja, acabou isso, é recolhido. Não é porque está recolhido e que está no hospital que a pessoa está arrependida. Ela diz, não, eu aceito, eu fiz bobagem, né? Não foi legal. A pessoa está lá e diz assim, me matei, vou matar de novo e não me arrependo. E aí ele diz que esses ficam de forma animalizada. Aí ele dá dois tipos. Seja pela inferioridade do caráter próprio, a pessoa já era bruta mesmo quando encarnada, ou seja pela bruteza do suicídio escolhido. Ainda tem essa outra forma que deixa a pessoa animalizada e que esses ficavam no manicômio. Porque assim, não é todo mundo igual lá no hospital, não. É igual um hospital comum, não tem todo mundo igual, não. Porque aqui em cima, quando ele fala assim, olha, vamos voltar aqui um pouquinho. Um frêmito de horror percorreu minha sensibilidade ao reconhecer na vasta assembleia figuras grosseiras, desgrenhadas e apavorantes do Vale Sinistro. Estavam lá junto. Conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Então, aqui, ele também se coloca nessa situação, quando ele diz assim, olha, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos. Porque não sei se vocês se recordam, mas o campo mental deles influencia no ambiente. Então esse é o cuidado de pegar um espírito do vale para trazer para dentro do hospital, porque ele pode colocar os demais em perigo. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos. E por isso mesmo, dóceis às orientações fornecidas pelos distintos diretores do asilo que nos abrigavam. Então dá a entender que esse grupo que está com ele, todos são o quê? Arrependidos. Arrependido e dóceis. Um ou outro mantia-se menos homogêneo. Um ou outro. Menos homogêneo. Não é heterogêneo, é menos homogêneo, né? Oferecendo o problema mais sério a resolver. E qual era esse problema mais sério a resolver? Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente ainda o quê? Animalizada. Nós estamos falando de suicidas. O suicida é sempre um condenado no mundo espiritual, porque ele está onde não deveria estar. Isso é a fala do próprio Camilo no primeiro capítulo do livro, que ele chama de réprobo. Então ele diz assim, ó, todavia era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do
do suicídio escolhido. Atoleimados, não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Está numa condição que não tem como acompanhar. Acho que não se trata mais de revolta ou até mesmo de desobediência. É o estado de loucura, de demência que eles estão por conta do suicídio escolhido. Eles estão muito adoecidos. Tu imagina o que é tu se ver constantemente caindo de um prédio? Tu imagina o que é você procurar o ar e não conseguir, com um monte de água em cima de ti? Constantemente, isso enlouquece. O que o nosso Chico fala no Pinga Fogo? Ele diz que normalmente a esquizofrenia foi o homicida que acabou cometendo também, logo após o suicídio. Matou e se matou. A esquizofrenia. Excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o nosso restabelecimento. Então, por isso é que eles são levados para o manicômio. Porque não obstante, foram igualmente encaminhados ao local da reunião. Eles foram para a reunião e quando, acompanhados por nossos dedicados amigos, Joel e Roberto, entramos no vasto salão. Ali os distinguimos entre muitos outros enfermos que, como nós, haviam sido requisitados. Então, mesmo eles estando no manicômio, eles foram convidados a aparecer no salão. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam, como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois, se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental. Está tentando tirar a corda do pescoço, vai aí a pessoa para. Levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Então, riam-se de si mesmo em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros, como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido pela informação de que já não deviam sentir aquelas impressões. E, como se o riso sacudisse vibrações tormentosas, né? Riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. Olha aí os recursos, né? Então, quando se via, chorava, se fazia, chorava. Agora eles fazem e dão, já acabou, né? Mas a gente continua repetindo para tentar ressignificar. Olha que técnica interessante, né? Então, o fato deles terem sido acolhidos no Hospital Maria de Nazaré, isso não dá a eles a cura. No hospital eram proibidas as raivas, né? Convulsões do Vale Sinistro. No hospital eram proibidas as rábicas convulsões do Vale Sinistro. E chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado. Era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava por intermédio do desvelo dos seus servos. Então, olha só, no hospital eram proibidas, ou seja, tem que resistir, tem que pensar diferente, tem que substituir, porque, gente, tudo começa na mente. Então, se nós dermos corda, a gente vai até a convulsão, até se jogar no chão. Então, a gente precisa aí de uma mente que consiga dizer, para, chega. É igual quando a pessoa começa a chorar. Daqui a pouco está no chão. Aí arregala os olhos, eu não consigo, e entra numa crise.
Então, no hospital eram proibidas as rábicas convulsões do Vale Sinistro e chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado. Era destampar, se fizesse isso, chorar de forma desesperada, era destampar a comporta das torrentes da agonia que a caridade sacrossanta de Maria diminuía por intermédio do desvelo dos seus servos. Então, quer tratamento? Então, faça a sua parte. A tua parte é: não alimente o passado. Não reviva o passado. E aí ele diz: e eu, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange, da semelhança da falange. Eu ria do outro, mas eu também estava fazendo o quê? A mesma coisa. Vamos parar aí, gente? Foi bom? Cenas do próximo capítulo, vamos ver. Podemos então fazer a nossa oração? Então vamos envolver a nossa maramita para fazer a nossa prece de gratidão por esse nosso dia. Você que está em casa, acompanhe a oração. Se você tiver alguma pessoa que você conhece que cometeu esse ato, lembra da pessoa e ora e vibra por ela nesse momento, tá bom? Mãe Santíssima, teu coração de mãe e teu amor desvelado alcança a todos os sofredores. Temos aprendido também que a oração, quando bem sentida, quando bem encaminhada, atravessa as sombras e chega nos mais altos. Então ajuda-nos, Mãe, para que a nossa vibração aqui alcance esses corações sofredores, onde quer que eles estejam. Não só os corações sofredores desencarnados, Mãe, mas os corações sofredores encarnados que pensam, elocubram, namoram com essa ideia de tirar a vida. E nós estamos vendo, Mãe, através dessas histórias que nos comovem, que a vida não acaba. A vida é estuante e atravessa os dois planos. Ajuda-nos, Mãe, a não abandonarmos os nossos deveres, as nossas tarefas, a não fugirmos para as ilusões do mundo. O mundo ilude, os véus de Maia nos cegam. Derrama o teu manto e o teu amor, principalmente, Mãe, para essas outras mães que ficam aqui na dor do sofrimento, de perder um ente amado, de perder um filho, um irmão, nesse ato tão translocado. E ajuda-nos principalmente, Mãe, a não julgar, a não apontar o dedo, porque a gente não sabe o sofrimento, a desesperança que leva a tal ato. Ajuda-nos principalmente, através das nossas palavras, da nossa vivência, a mostrarmos as lições do teu filho, onde quer que seja, porque as lições do teu filho salvam. As lições dos teus filhos nos ensina que o jugo é suave e o fardo é leve, que nada está errado. Então ajuda-nos, Mãe, a ficarmos com Ele, porque Ele está conosco hoje e sempre, que assim seja.